Oi, Lô, eu estou aqui para falar um pouquinho de microbiologia e a gente vai começar pela reprodução bacteriana, né? Bom, acho que você lembra que a gente tem quatro fases na reprodução bacteriana, que é a fase a fase lag, a fase log, depois a fase estacionária e a fase de morte. Bom, na fase lag é uma fase preparatória onde a bactéria identifica um local adequado, com uma temperatura adequada, com uma quantidade de água suficiente e nutrientes que ela precisa. Já na segunda fase, a fase log, é o pico de reprodução dessa bactéria. Elas começam a se reproduzir constantemente e essa fase vai até que acabe os benefícios da primeira fase. Então, acabando água, acabando nutrientes e temperatura não ideal, essa bactéria ela vai parar de se reproduzir, entrando na fase 3, que é a fase estacionária. Já na fase 3, elas vão parando gradualmente de se reproduzir, e porque como tem muita bactéria, o meio fica tóxico, né? Elas liberam toxinas e não tem mais alimentação, aspas, né? Não tem mais nutrientes e água suficiente para elas continuarem a se reproduzir. E passando disso, elas vão para a fase 4, que é a fase de morte, declínio. Então, chegou nessa fase, não tem jeito, as bactérias vão morrer, não tem mais como sobreviver nesse meio. Lembrando que para você conseguir manter essas bactérias que chegaram na fase 4 já, né, fase de morte, conseguir manter essa reprodução, você poderia fazer um repique. Ou seja, o que, que é isso? Você ir lá, pegar um pouquinho daquela bactéria que está naquela lâmina, na lâmina não, naquela placa de Petri, lembra aquela redondinha? Você pode pegar dali e repicar em uma outra placa de Petri. Então ali aquelas bactérias vão sobreviver a que você repicou, elas vão se reproduzir porque aquela placa está nova e ainda tem nutrientes e água que ela precisa. Já as bactérias que ficaram na placa anterior, né, do repique, elas não vão sobreviver. O fim é a morte mesmo. Bom, toda bactéria se divide, se reproduz por fissão binária. O que é fissão binária? A fissão binária nada mais é do que uma bactéria gera outra. Ou seja, de um gera-se dois. Então, a bactéria é redondinha, bonitinha, ela vai começar a baixar, a curvar o meio e vai se dividir. Primeiro ela se organiza, ela separa o DNA, ela separa ribossomos e depois a parede celular começa a fechar, até que forma outra bactéria. Aí já no segundo bimestre a gente falou de temperatura e os tipos de bactéria correspondente a cada tipo de temperatura. As bactérias são classificadas em psicrófilas, mesófilas e termófilas. As bactérias psicrófilas, elas vivem, a temperatura adequada para elas é de 0 a 15 graus. Já as mesófilas vivem de 25 a 40 graus e as termófilas de 50 a 60 graus. Porém, no caso das psicrófilas, existem exceções, que são bactérias que vivem em temperaturas abaixo de zero. E já no caso das termófilas também existe exceção, não é só de 50 a 60. Isso é comumente, né, as bactérias vivem nessa temperatura. E o que mais está envolvido em doenças, né, é as bactérias mesófilas, que é a temperatura ideal no caso do nosso corpo. Já que elas vivem numa temperatura de 25 a 40 graus, é ideal para ela, né? A temperatura do corpo, que está em média 36, 36,5 até 37 é normal. Depois foi falado de tuberculose, que a tuberculose é um bacilo álcool ácido resistente, né? E tem a transmissão se dá pelo ar, pelo leite contaminado e inoculação em tecidos. Os bacilos são pertencentes ao gênero Mycobacterium, SP,
E esse gênero possui 80 espécies. Então, o que a gente vai falar é da M. tuberculosis, né, que é a mais frequente, e existem outras, que é o Mycobacterium bovis, que é originário dos bovinos, que causa a tuberculose intestinal. Aí existe a Mycobacterium canê, Mycobacterium africano e o Mycobacterium fortuitum. Esse sim, ele é considerado o pior, né? Que causa patologia em nós humanos, porque ele é resistente ao primeiro esquema de tratamento da tuberculose. Mas enfim, isso é só a nível de curiosidade. Acho que o que você precisa saber é que essa bactéria é um bacilo álcool ácido resistente. Os sintomas são tosse superior a 15 dias. A pessoa sente dor ao tossir, tem febre, sudorese noturna e escarro hemoptóico. Ou seja, o que é escarro hemoptóico? Escarro com presença de sangue. Então, isso é um sinal, um sintoma da tuberculose. Existe a meningite tuberculosa, que ela é causada frequentemente em crianças, que recebem uma quantidade inócula de bacilo muito grande. Então, para isso, né, para evitar esse tipo de tuberculose, existe a vacina BCG, que é o bacilo Calmette-Guerin. Existe uma diferença entre infecção e doença. A infecção é a proliferação de um micro-organismo em um tecido. Apenas isso. Proliferação de um micro-organismo em um determinado tecido. Já a doença sim, essa ela causa processos, né, decorrentes da infecção, ou seja, ela vai gerar um sinal e um sintoma. Pacientes suscetíveis a contrair tuberculose são os pacientes que fazem uso do álcool, né, o etilismo, pacientes alcoólatras, paciente depressivo, muito estressado, um paciente com diabetes ou pós-transplantado, ou seja, passou por um transplante, o sistema imunológico ainda está muito delicado, muito frágil. Então pode contrair facilmente a tuberculose. E também pacientes HIV ou AIDS, que também são considerados pacientes imunodeprimidos, né? Então, inclusive, teve uma questão na prova que perguntava qual a relação da tuberculose com o paciente HIV ou AIDS. A relação é a seguinte: o paciente HIV ou com AIDS, né, HIV sintomático, assintomático ou com AIDS, ele é um paciente que a gente pode considerar que ele é um constante imunodeprimido, ou seja, ele tem o sistema imunológico sempre abaixo do que precisaria ter para poder se proteger de alguns micro-organismos. Então a relação é apenas essa. Como ele é um paciente imunodeprimido, algumas doenças, né, essas doenças oportunistas, elas têm mais facilidade de se instalar no corpo desse paciente. Então a relação é apenas essa. O paciente HIV ou AIDS ele é imunodeprimido. Essa é a relação. Depois a gente foi falar de clamídia. Eu lembro bem da clamídia pneumoniae, que a nível da bactéria mesmo, ela não contém na sua parede celular peptidoglicano, que é o que dá sustentação às paredes da bactéria. E depois da clamídia psittace, que ela causa psitacose. Ela habita em pássaros e aves, né, de modo geral. Os sintomas são muito parecidos com os sintomas de uma gripe, porém muito forte. E é uma doença grave e pode levar a óbito até dias, assim. É bem perigoso. O tratamento é realizado com tetraciclina e ela tem vida exclusivamente intracelular.
e ela é como se fosse um hospedeiro. Ela utiliza o ATP da célula para poder se manter viva e fazer o que ela faz, né? Depois foi falado de brucelose. A brucelose, mais comum em bovinos, né? E quando dá em um bovino, em uma fêmea, no caso, se ela tiver prenha, o feto ele nasce sem pelos e acontece um aborto. E aí também dentro da brucelose a gente viu que era zoonose. Zoonose é a transmissão de qualquer patologia de um animal para o ser humano. Então zoonose é isso. A brucela, né, que causa a brucelose, ela também é exclusiva de vida intracelular e existe 4 tipos de brucela. Existe a brucela suis, que ela comumente dá em suínos e também acomete o ser humano, né, o homem. A brucela melitensis, que acomete cabras e homens. A brucela abortus, que acomete bovino e homem. E a brucela canis, que acomete apenas os cães. É exclusivo dos cães. Em humanos, ela causa muita febre. Ela, no estágio agudo, né, ela, na introdução da brucela até o linfonodo, quando ela atinge um estado agudo de infecção, esse linfonodo ele vai ter um edema, vai aumentar, vai ficar muito dolorido, porque né, ela invade a circulação linfática e a linfa passa pelos linfonodos. Então, quando ela passa por ali, ela vai ter uma reação com esse linfonodo, ela vai tentar infectar, ela vai ficar ali, vai habitar esse linfonodo, e isso vai fazer com que o linfonodo comece a inchar, porque ali vai ter uma migração de neutrófilos, leucócitos, para poder brigar com essa brucela. Então, isso causa a inflamação e infecção desse linfonodo. Ele vai aumentar de tamanho e se a pessoa não procurar uma ajuda médica, uma ajuda especializada, esse linfonodo pode chegar a explodir. E ele vai romper pele também. Enfim, aí tem o estágio crônico, que é a presença da brucelose em outros tecidos, principalmente no sangue, né, no tecido sanguíneo. Quando atinge esse estágio crônico, a pessoa ela tá bem, ela não tem sintomas sempre, porém, a cada períodos indeterminados, ela vai ter muita febre, 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 e essa febre é incontrolável. Ela não tem como controlar essa febre, então gera um desconforto muito grande, pode ter como produto outras doenças também relacionadas. E a brucela ela também usa o ATP da célula hospedeira para poder sobreviver e ter ação, né, a ação que ela tem.